Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 29 de outubro. Hoje é terça-feira, nós estamos na 30ª semana do tempo comum. Peçamos ao Senhor que abra o nosso coração, abra, amados irmãos e irmãs, o nosso entendimento para a acolhida da palavra de Deus. A palavra é essa que é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro. Convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderíeis compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que podereis ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir um pouquinho também a primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o Salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, assim as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água, unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, a alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um no que lhe toca deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui então na primeira leitura esse conjunto de leis ou de ensinamentos, de direcionamentos, de conselhos de São Paulo à comunidade de Éfeso, para a relação da vida conjugal, a vivência do marido para com a esposa. Quando se diz que as esposas devem ser submissas em tudo ao marido, amados irmãos e irmãs, vamos entender submissão não como sujeitamento, para aniquilamento para com o outro, não. Submissão, estar na mesma missão. Então, tanto um como o outro têm o mesmo papel fundamental na vivência conjugal, na vida de família. Então, o casamento não é feito por uma parte somente, mas
pela doação e entrega de ambas as partes. Por isso a mulher está na mesma missão que o esposo. Segundo, Jesus, ou melhor, São Paulo, apóstolo de Cristo, vai dizer que os esposos precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo ama a igreja, se entregando, dando a sua vida. O esposo, o marido, é sempre o provedor. É aquele que vai procurar, então, prover as necessidades da casa. E isso deve ser feito com uma entrega amorosa, tanto à esposa, aos filhos, enfim. Então, São Paulo dá essas dicas, essas sugestões, esses direcionamentos, que as nossas famílias possam viver nesse amor de entrega de um para com o outro, o esposo para com a esposa, no cuidado para com os filhos. O Salmo 127, amados irmãos e irmãs, é um dos salmos que está no conjunto dos salmos de subida, daqueles que vão a caminho de Jerusalém. E é um salmo profundo que fala a respeito da família. Diz: felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu que teme o Senhor e trilha os seus caminhos. Do trabalho de tua mão há de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Então, essa vivência familiar para a busca do Senhor, para ir ao encontro do Senhor, trilhando os caminhos deste Deus que tanto nos ama. Amados irmãos e irmãs, por fim, o Santo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo nos traz a imagem do grão de mostarda, pequeno, muitas vezes até insignificante ao olhar, quando ele é lançado à terra, que ele então morre para essa vida e nasce para uma vida nova, como então uma planta. Então ele se torna um grande arbusto, uma grande árvore capaz de acolher os pássaros. A fé nos leva a viver esse caminho na igreja. Essa árvore que acolhe e faz sombra, com toda certeza é a igreja de Cristo. E ela é então, de fato, a realização nesta história do reino dos céus. É quando e aonde nós podemos viver então essa experiência de amor e de intimidade com o Senhor. Que Ele nos ajude a sermos igreja verdadeiramente, para que possamos honrá-lo e servi-lo em nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.